vem pra cá, que a gente vai agora falar da morte do estudante Luiz Fernando Verli, né, de 10 aninhos. A morte dele, inclusive, está sendo apurada pelo Ministério Público aqui do Espírito Santo. O garoto foi agredido na escola por colegas que faziam bullying com ele. E a gente falava agora há pouco dessa situação do bullying, né? Infelizmente, ele não está sozinho nessa estatística. Milhões de crianças passam pelo mesmo e cerca de 80% não conta para ninguém que está sofrendo bullying. Papai e mamãe que estão acompanhando o TN, se ligam nessa reportagem aí, que é muito importante, hein? Sacode. Luiz Fernando chegou em casa da escola sentindo dores. Ele chorava de tanta dor. E a mãe não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele conta que os meninos provocou ele. Diz que os meninos provocou ele com palavra. Falando uma palavra que eu fico até sem jeito de falar. Para ele, se é errado ter falado isso. Aí diz ele que falou assim, não, vou ficar quietinho, não vou revisar, não. Aí diz que o menino, ele sentado, o menino chegou e deu um chute nas costas dele. As dores eram tão intensas que o menino foi levado 3 vezes a um pronto atendimento. E foi só na 3ª vez que a família buscou ajuda médica que foi realizado um raio-x. O resultado mostrou que havia uma fratura na vértebra da criança de 10 anos. A inflamação estava bastante avançada. Ele desenvolveu uma infecção generalizada, teve complicações nos rins e uma parada cardíaca. Mas o que causou tudo isso? Bullying. Luiz Fernando sofreu bullying por parte de colegas da escola. As agressões foram feitas por meninos mais velhos e foram tão graves que a vítima teve uma fratura na coluna que gerou todas essas complicações. Isso ocorreu no dia 9 de dezembro. O menino estudava na Escola de Ensino Fundamental Eunice Pereira da Silveira, em Ibatiba, região sul do Espírito Santo. Ele foi transferido para o Hospital Infantil Milena Gotardi, em Vitória. Porém, 3 dias depois das agressões, Luiz Fernando de Souza Verli não resistiu e morreu. Chamava ele de zoinho, cabeça do homem da lua, tudo isso eles falavam com ele. Inclusive, a cirurgia do olho dele estava para sair o ano que vem. É importante discutir os efeitos do bullying e os pais têm um papel fundamental no combate. Entre as crianças que sofrem bullying, apenas 20% relatam para os pais o que acontece na escola. 80% das crianças não fazem isso. Isso está afetando também os adolescentes. De acordo com o estudo do Unicef, mais de 150 milhões de adolescentes entre 13 e 15 anos no mundo sofrem algum tipo de violência na escola. Agressões que geram consequências permanentes, deixando marcas para a vida toda. É considerado bullying aquelas provocações que elas são constantes, aquela provocação com zombaria, que envolve ameaça, que você vai ali afetar diretamente a moral daquela pessoa. Outra realidade é o cyberbullying, que é o bullying que acontece nas redes sociais. Os alvos geralmente são os que são considerados diferentes perante os agressores. São os gordinhos, os negros, os que têm algum tipo de deficiência motora ou intelectual, criando um efeito manada para a prática da agressão. A mudança de comportamento é um fator que a gente precisa estar atento. Sempre que acontece, assim, na hora da escola, aquela criança começa a evitar o ambiente escolar, ela começa a dar desculpas de que está passando mal, ela chora, ela mudou o comportamento, sempre que estiver relacionado para ir para a escola, você precisa ligar o sinal de alerta. Além disso, os pais devem tomar todo o cuidado com certas brincadeiras com os filhos, porque eles podem reproduzir o comportamento agressivo na escola. Ela acha que aquilo ali é familiar, então ela reproduz esse comportamento na escola com os amigos, até mesmo para se livrar dessa dor. Ao invés de eu passar por isso, eu faço em outra pessoa e eu deixo de ser o agredido e passo a agredir também. Pois é, e olha só, sobre a morte da criança, tá? A Polícia Civil está investigando o caso, o Ministério Público acompanha essas investigações e já instaurou um procedimento para possíveis responsabilizações. Isso é muito importante, porque a gente não pode deixar barato isso hoje, né? Quantos casos nós já não vimos por aí de crianças, inclusive, que já tiraram a própria vida por conta desse tipo de brincadeira, e uma brincadeira sem graça, né? Que o pai e a mãe precisam estar em alerta, precisam estar atentos diante dessa situação, porque, como bem mostramos na reportagem, muitas crianças sofrem caladas, né?
passam por esse tipo de provocação, por esse tipo de brincadeira sem graça, o tal do bullying, né? E não conta para ninguém. Não conta nem para o professor, não conta para o pai, para a mãe, e fica ali remoendo, né, essa situação dentro de si, e a gente não sabe o que passa no psicológico da criança, né? Parabéns aí pela reportagem, parabéns à nossa equipe que, né, de maneira muito sensível traz esse assunto para que a gente possa refletir, para que a gente possa conversar e se abrir ainda mais com os nossos filhos, tá bom?